Olá, galera do programa Gospel News. Estou aqui com Másio Rocha, diretor da M3 aqui no Brasil. Estaremos fazendo uma entrevista com ele sobre o islamismo e como está evangelizando essas pessoas. Eu gostaria que você assistisse essa entrevista até o fim e depois nós vamos falar também sobre a conferência que vai estar acontecendo aqui em Natal. Fique ligado. Estamos aqui com Másio Rocha e eu gostaria primeiramente que ele explicasse o que é o islamismo para as pessoas que estão nos assistindo agora. O islamismo é uma das três religiões monoteístas do mundo, né? Por ordem de surgimento, nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islã, ou o islamismo. O islã nasce, a data tradicional de surgimento do islã é 610 depois de Cristo, ou seja, século 7 da era cristã, a partir de um homem, na experiência de um homem chamado Maomé, que nascido na cidade de Meca, na Península Arábica, aos 40 anos de idade, num período de meditação, num monte, uma caverna chamada Hira, nas imediações de Meca, ele começa a receber supostas revelações da parte de Allah, o nome que Deus recebe no Islã, ou o nome do Deus muçulmano, vamos chamar assim. E ao longo dos últimos 23 anos da sua vida, ele recebe essas revelações que basicamente formam aí o compêndio que é chamado de Corão ou Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. A mensagem do Islã diz basicamente que existe um só Deus, o nome dele é Allah, e que ele mandou ao longo de toda a história da humanidade, desde Adão até Maomé, aproximadamente 124 mil profetas. A ideia é que a humanidade se esqueceu, né? Para o islamismo, todo ser humano nasce muçulmano. A palavra Islam, né, quer dizer, tem uma raiz que quer dizer submissão. Então, o muçulmano é o adepto da fé islâmica que, teoricamente, se submete à vontade de Allah. Então, todo homem é criado bom, todo homem é criado inocente para o Islã, só que o homem se esquece dos mandamentos de Allah e depois começa a cometer pecado e se torna cristão, hindu, budista, judeu, enfim, ele deixa o Islã e Allah, ao longo da história, teria enviado esses profetas com revelação para chamar o homem de volta aos caminhos de Allah ou ao Islã. Desses 124 mil profetas, começando de Adão, nós temos aí alguns como Noé. Para o Islã, Noé foi um profeta, assim como Abraão, né? Um dos principais profetas do Islã é Ibrahim, né? Que é o Abraão, supostamente o pai de Ismael, além de outros como Daud, que é Davi, nós temos também Yunus, que é o Jonas, e finalmente você tem um outro grande profeta, muito importante para os muçulmanos, que é Isa, que supostamente é Jesus de Nazaré. A diferença básica da compreensão islâmica a respeito de quem é Jesus é que para o Islã, Jesus foi apenas mais um mensageiro. Verdade, o mais próximo de Deus, o único profeta sem pecado, o Corão fala sobre isso, mas foi apenas um mensageiro. Não foi Deus, não era filho de Deus, não é parte de uma trindade. E por causa, né, dessa corrupção humana, Allah teria revelado junto com alguns profetas escrituras, né, sagradas. Então, uma das escrituras sagradas para o Islã é a Taurat, ou a Torá, que foi a revelação enviada por meio de Moisés. Você tem o Zabur, que são os salmos que vieram através do profeta Daud, ou Davi. E você tem o Injil, que é a revelação trazida por Isa, por Jesus. O problema é que, segundo a cosmovisão islâmica, cada uma dessas escrituras se corrompeu. E por causa disso, a palavra de Allah foi mudada. E por conta disso, Allah enviou a sua última revelação, a revelação definitiva, através do último mensageiro. O mais importante deles, ou como é chamado, o cero dos profetas, que é justamente o profeta Muhammad, ou profeta Maomé. A partir daí, o islamismo se desenvolve, né, e por meio de avanços missionários islâmicos depois da morte de Maomé. Maomé nasce em 570
tem o início das revelações em 610 e ele morre em 632 depois de Cristo. A partir de 634, os califas, os representantes de Maomé, os líderes da comunidade muçulmana, começam a expansão do Islã para tomar a Síria, um comissionamento que eles receberam do próprio Maomé, para levar o Islã até a Síria. E assim, a partir desse ano, até o ano 741, você tem a primeira grande expansão islâmica, que tomou todo o Oriente Médio, o norte da África, parte da Ásia Menor e o sul da Europa, ali na Península Ibérica, né, Portugal e Espanha. E desde então, o Islã tem vivido aí, né, momentos de grande prosperidade e momentos de absoluto fracasso. Mas o fato é que hoje, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas acreditam no islamismo como sendo a última e verdadeira religião enviada por Allah. E o objetivo final do Islã é literalmente tomar toda a terra. Então, quando a gente vê o Estado Islâmico se expandindo dessa maneira, eles estão simplesmente obedecendo a um conceito teológico, que é o conceito do Khilafa, é o conceito do reino de Deus islâmico. Para os muçulmanos que encaram o Islã literalmente, a teologia islâmica literalmente, o Islã não nasceu para conviver com nenhuma outra religião, ao contrário, é a religião que tem que prevalecer sobre toda a terra. Então, basicamente, essas são a matriz teológica do Islã. Eu acredito que há alguns passos que nós precisamos dar para podermos ser testemunhas efetivas do evangelho entre muçulmanos. Vale lembrar que os muçulmanos hoje são o maior povo não alcançado pelo evangelho de toda a terra. Nós temos cerca de 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos no mundo hoje e estima-se que exista apenas um missionário cristão para cada 420 mil muçulmanos. Então imagina uma cidade como Natal, que tem aproximadamente aí 800 mil pessoas, 800 mil habitantes. Imagine apenas 2 cristãos para evangelizar 800 mil habitantes. Essa é a proporção estimada de missionários cristãos entre muçulmanos. Creio que a primeira coisa que a gente precisa fazer se a gente quiser ser testemunha efetiva de Cristo entre os muçulmanos é conhecer a Deus. Você não ama aquilo que você não conhece. Todos nós somos chamados a conhecer a Deus e a continuar a conhecê-lo, nos tornando discípulos de Cristo, discípulos de verdade, homens e mulheres que vivam segundo o código de Cristo, segundo aquilo que ele nos prescreveu nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, e a partir daí, na medida em que se submete a Cristo, o indivíduo passa a seguir os seus passos. E uma coisa que Cristo exige de cada um de nós é submissão completa à sua vontade, manifesta na grande comissão, que é a ordem de Cristo, a promessa de Cristo de que a sua igreja há de ser testemunha em todas as nações. A partir daí, desse processo de discipulado que tem a ver com o caráter, tem a ver com o zelo por Deus, por santidade e, obviamente, pela grande comissão, é fundamental que haja preparo. E para alcançarmos muçulmanos especificamente, é muito importante que cada cristão no mundo entenda o que é o islamismo, de onde vêm as suas origens, quais são seus paradigmas teológicos, para que a gente possa então se preparar para responder às perguntas que os muçulmanos têm. Existem muitos muçulmanos que estão buscando sinceramente a verdade, mas muitas vezes não conhecem cristãos que têm respostas às suas perguntas. Por exemplo, nos primeiros 3, 5 minutos de conversa, quando você tenta evangelizar um muçulmano, ele provavelmente vai te perguntar, ora, mas vocês dizem que só tem um Deus, mas vocês falam que tem 3 deuses. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Como é que você me explica esse negócio? A palavra Trindade nem sequer está na Bíblia. Como é que você tem coragem de acreditar numa coisa que não está na Bíblia? Eles perguntam também, por exemplo, a respeito da deidade de Cristo. Me mostre um verso sequer, apenas um verso em todo o Novo Testamento onde Jesus diz, eu sou Deus, me adore. E finalmente eles dizem, as escrituras sagradas de vocês foram corrompidas, a Bíblia foi mudada por cristãos e judeus, vocês não têm os originais da Bíblia, por isso Allah revelou o Corão e a Bíblia é um livro corrompido, você não pode confiar nela. A maioria dos cristãos que eu conheço, infelizmente, não consegue responder essas perguntas, ao contrário, fica muito assustada. Por quê? Por alguma razão nós não estamos preparando as nossas pessoas, nossos membros de igreja, para responder essas perguntas feitas pelo maior povo não alcançado do mundo. Então, um treinamento apologético é muito importante. Saber defender a sua fé é muito importante, mas, além disso, é importante conhecermos o Islã para confrontarmos
a cosmovisão islâmica, né? É importante que se diga que enquanto o Islã precisa ser confrontado, os muçulmanos devem ser amados. Muita gente inverte o negócio, né? Ou então combate os dois. Esse lance de islamofobia, né? Muitos crentes não querem se relacionar com muçulmanos, têm medo de muçulmanos, muitos cristãos não estão preocupados com o destino eterno desses muçulmanos, e o problema é que estima-se que cerca de 37 mil muçulmanos morram a cada 24 horas, e a grande maioria deles nunca ouviu falar de Jesus, não porque Deus não quer salvá-los, mas porque a igreja tem hesitado de maneira vergonhosa em alcançá-los com a verdade do evangelho. Então, preparo é muito importante. Você não ama aquilo que você não conhece, e de fato, esse é o tempo mais oportuno para que a gente possa evangelizar muçulmanos. Estima-se que nos últimos 30 anos, mais muçulmanos se converteram a Cristo do que nos outros 1.370 anos de história do Islã. Ou seja, essa é a geração que está experimentando a maior colheita de toda a história de almas entre os muçulmanos, e é fundamental que cada cristão no mundo possa ser capaz de evangelizar muçulmanos, porque eles estão por toda parte, não somente lá no Oriente Médio, ao contrário, 900 milhões de muçulmanos vivem na Ásia, e no Brasil nós já temos aí entre 1,5 milhão e 2 milhões de muçulmanos aqui no nosso país. No Brasil existe a M3, Missão Mundo Muçulmano, que disponibiliza treinamento a pessoas que queiram evangelizar os muçulmanos. Como é que podem estar participando desses treinamentos? A M3 é uma organização missionária cristã, que reúne cerca de 35 a 40 dos melhores professores do mundo, professores cristãos, alguns deles ex-muçulmanos, e a ideia é trazer esses professores de diferentes lugares do mundo. Nós temos professores indianos, iranianos, nigerianos, professores europeus no geral, professores norte-americanos, todos eles com 10, com 20, 30, alguns até com 40 anos de experiência ministerial entre muçulmanos. Nós percebemos que a igreja carece de treinamento, não existem muitos cristãos capazes de evangelizar muçulmanos, e menos ainda o número de cristãos capazes de treinar outros para evangelizar muçulmanos é ainda menor. Então nós pedimos a esses professores que resumissem, né, de alguma maneira, esses seus anos de experiência em 10 ou 20 horas aula de ensino, para que a gente criasse um currículo de treinamento mundial. Então nós fizemos isso, e agora a M3 está promovendo a dublagem desses materiais para alguns idiomas. A M3 é filha de uma organização, né, missionária norte-americana chamada I-Squared Ministries. Na verdade, a M3 é a I-Squared Ministries no Brasil, ou no mundo de fala portuguesa, e a ideia é justamente essa: nós disponibilizarmos treinamento de qualidade a diversos povos, né? A ideia é colocarmos esse treinamento em cerca de 80 idiomas, para que a igreja no mundo inteiro tenha acesso ao melhor treinamento possível para evangelizar muçulmanos. No Brasil, nós já temos 4 matérias prontas, já temos treinado líderes, pastores, pessoas de igreja local, em células, em classes de escola dominical, não só no Brasil, fizemos isso em Moçambique, fizemos isso em Angola também, e temos ainda outros países de fala portuguesa aos quais a gente precisa servir para que esses cristãos de fala portuguesa possam evangelizar muçulmanos não só nos seus países, mas também serem enviados como missionários, né, a outros países. A ideia é tornar o melhor treinamento acessível a todos. Então, nosso propósito é possibilitar que cada igreja local no Brasil, cada igreja local no mundo de fala portuguesa, possa ter acesso e se tornar um centro de educação missionária, um centro de formação missionária de cristãos que possam se tornar capacitados em evangelizar muçulmanos onde quer que eles estejam. Isso é feito por meio de 2 modalidades diferentes de treinamento. A primeira, semipresencial, então esses vídeos que estão dublados profissionalmente em português, a qualidade é excelente, sejam utilizados para treinamento de grupos, como eu disse, grupos pequenos, células, escolas dominical, igrejas inteiras, seminários, faculdades teológicas, por meio de um facilitador, alguém que orienta, né, o processo de treinamento. E nós temos a segunda modalidade, para a qual nós estamos trabalhando ainda não está pronto, então, por favor, quem estiver assistindo, por favor, ore a respeito disso. Nós precisamos colocar isso no formato online. Já temos trabalhado nisso, estamos criando a plataforma, e em breve
com a graça de Deus, a gente vai poder disponibilizar treinamento a qualquer pessoa que tenha acesso à internet. Na sua própria casa, você vai poder ser capaz de evangelizar muçulmanos por meio do treinamento que o pessoal vai receber aí online daqui a algum tempo, né? A gente espera que isso esteja pronto em breve. Nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2015 vai estar havendo a conferência aqui em Natal. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa conferência. Pois é, nós realizamos uma conferência, a primeira conferência missionária da M3 em Belo Horizonte, e percebemos que existem outros lugares no país que não somente necessitam, mas estão prontos para receber esse tipo de evento. Basicamente, a conferência que a M3 organiza chama-se Por Cristo aos Muçulmanos. Esse é o lema da M3, é o nome da conferência, que vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de julho. Natal vai estar recebendo essa conferência, né, que é uma iniciativa da M3, mas apoiada e em parceria com diversas igrejas aqui da capital do Rio Grande do Norte. E a ideia é justamente essa, reunir o máximo de pessoas, o máximo de cristãos. Não importa a idade, não importa a faixa etária, nossa intenção é falar com absolutamente todos, desde as lideranças aos novos convertidos, desde os seminaristas àqueles que estão ainda no engatinhar, nos primeiros passos da fé cristã. O Islã é um desafio para o mundo todo, para todo mundo, para toda a igreja. Todo cristão precisa saber como evangelizar muçulmanos. Então a conferência é uma iniciativa inicialmente de mobilização para as igrejas em Natal, as igrejas das regiões, né, circunvizinhas aqui da capital. E nós vamos ter pessoas muito gabaritadas falando nessa conferência. Nós vamos ter ex-muçulmanos falando nessa conferência, uma coisa muito interessante, de modo que a gente possa trazer, né, a noção clara da necessidade, das oportunidades que tem se aberto no mundo muçulmano, para que a igreja possa efetivamente se engajar, né, nesse desafio que é sem dúvida o maior desafio de toda a história da igreja. Mas, sobretudo, a ideia da conferência é encorajar a igreja. Nós não temos razão para ficarmos desanimados ou preocupados com o avanço do Islã. Ao contrário, o Islã é uma religião aparentemente forte, mas nas suas bases teológicas é muito frágil, não há por que nós temermos. E o Senhor nos prometeu que a igreja do Senhor, né, seria edificada por ele, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Não existe país fechado para Deus. Quando nós usamos a expressão país fechado, Deus deve rir, porque para ele não existem países fechados. De modo que é muito mais uma questão de nós, cristãos, nos despertarmos e nos voluntariarmos para sermos usados por Deus